Durante os 12 anos em que foi correspondente internacional da Rede Globo e do jornal o Globo, ele teve a oportunidade de entrevistar as celebridades mais atuantes e mais originais que circulavam pelos Estados Unidos na década de 90. Algumas dessas entrevistas estão reunidas no livro Contestadores e para conversar sobre tudo isso eu tenho o prazer em receber o jornalista Ednei Silvestre. Ednei, muito obrigado por você estar aqui no Café com Letras. Obrigado a você, Bruno. Bom, eu li um texto sobre o livro dizendo que você escolheu o time certo para tempos incertos. Você concorda com essa visão? Concordo, mas faltou uma pessoa. Essa não cabia no livro, que era o Allen Ginsberg. Eu tive que escolher, por causa do número de páginas, uma situação de industrial, de gráfica, número de páginas e como colá-las e tal. Eu tive que escolher entre o Harry Belafonte, todo mundo conhecia, ou pelo menos muitos conheciam, como ator e cantor, e o Allen Ginsberg, que era uma pessoa muito mais famosa, mas poucos sabiam, eu mesmo não sabia, que o Harry Belafonte tinha sido importantíssimo nos direitos civis americanos, porque ele foi a pessoa que apresentou os irmãos Kennedy ao Martin Luther King. E o resto da história, como a gente sabe. E aí eu optei, mas achei que faltou. Você abre o livro escrevendo que qualquer celebridade americana não quer, não pode ou não se interessa em dar entrevista que não lhe traga algum benefício imediato na imprensa dos Estados Unidos. Como então você conseguiu entrevistar tanta gente de peso, sendo que essas entrevistas seriam veiculadas aqui no Brasil? Eu sou taurino, sou teimoso e eu sou paciente. Levei 3 anos para o Norma Mailer. Para a Lauren Bacall, até chegar a ela, foram uns 4. E por aí, eu vou tentando. Eu passava fax, na época existia fax, você não era do tempo do fax, mas era uma máquina em que você enfiava a mensagem saía, enfim, era uma coisa muito moderna naqueles tempos, nos anos 90. Então, o Norman Mailer foi a entrevista mais complicada. mais complicada. Foi mais complicada porque, até o final, o Norman Mailer tem vários agentes. Um agente para a língua inglesa nos Estados Unidos, um agente para a língua inglesa na Inglaterra, um agente para a língua inglesa na Índia, um agente para a língua espanhola na Espanha, um agente para a língua espanhola na Venezuela, um outro para o México, um outro para a Argentina. E fui tentando todos, fui ganhando todos, mas havia o agente americano, para quem definitivamente não interessava dar entrevista. Mas aconteceu, quer saber a história? Dá tempo a gente contar a história? Claro. Eu descobri através de um inimigo do Norman Mailer o telefone da casa dele. E fiquei, ligo, não ligo. Aí liguei, atendi uma voz de mulher, uma voz de uma senhora. E aí eu disse, eu sou Ednei Silvestre, sou brasileiro, sou representante aqui nos Estados Unidos, como correspondente do jornal O Globo. Aí ela disse, oh, o Globo, I just came back from Brazil. Ela tinha acabado de chegar do Brasil, tinha visto o Globo no jornal, tinha adorado o jornal, achou que o jornal era excelente. E aí eu falei, pois é, estou querendo entrevistar o Mr. Mailer e tal. Ela falou, você sabe, ele está escrevendo e é complicado, não sei o quê, liga para mim amanhã. Aí eu liguei no dia seguinte, ela disse, você pode, vamos dizer, quarta-feira que vem, às 3 da tarde, no Actors Studio? Falei, claro que eu posso. E aí às 3 da tarde, a segunda seguinte, estava lá no Actors Studio, ele me recebeu. Depois de quanto tempo? 3 anos? 3 anos. 3 anos. Mas tem uma coisa interessante. No domingo, a entrevista saiu publicada na capa do Globo. Na segunda-feira, recebi um fax do agente americano dele, agradecendo o meu interesse, dizendo que o Mr. Mailer não poderia me dar entrevista, porque ele estava muito ocupado. Ele não ia falar com ninguém, muito menos jornalista, que talvez eu tentasse dentro de um ano. Aí eu fiz xerox da entrevista, tinha sido publicado e mandei para ele. Bom, o Norman Mailer afirma que 3 problemas intoleráveis estão destruindo o nosso mundo mais que qualquer ideologia. Eu queria que você falasse para as pessoas que estão nos assistindo quais são esses 3 problemas. Acho que tem, dos 3, o que me marcou, e eu vou falar dele, foi, nunca tinha me ocorrido, a arquitetura. Ele diz que a gente perdeu a noção humana da arquitetura. Quando você está no 4º andar, no 5º andar, o 4º andar para ele era, e é o que eu concordo com ele. Até o 4º andar, você tem uma visão humana. Se você vê as pessoas, elas passam por você vê a carinha delas, elas estão carregando um guarda-chuva, ou empurrando um carrinho de bebê. A partir dali, as pessoas vão perdendo a dimensão humana. E o que você vê não é nada, é um ponto.
Se você está no 25º andar, ele achava, que ele já morreu, né? Ele achava que isso fazia uma grande diferença. Essa ideia dele e outras, era uma ideia muito original, que eu nunca tinha ouvido ninguém falar disso. E eu acho que o que caracteriza as pessoas presentes no livro é que, além de contestadoras, elas têm esse pensamento original, que nunca te ocorreu. A mim nunca tinha ocorrido. Na sua opinião, o que uma pessoa precisa ser e ter para ser considerada contestadora? Ser uma cantora pop e beijar uma outra cantora pop na boca. Isso é considerado contestador. Aparecer numa estreia de um filme sem calcinha. Isso passou a ser contestador. Mas o verdadeiro contestador é aquele ou aquela que, diante do bom comportamento, reflete sobre aquilo. Reflete e apresenta uma opção de comportamento. Juliette Binoche, vamos pegar a pessoa mais fácil, Juliette Binoche, né? É uma atriz, é uma estrela, é uma mulher que se uniu, primeiro a um homem, depois a um outro, com cada um ela teve um filho, e ela não fala disso. Isso é uma forma de contestar. Ela faz tanto filmes de alta produção, como ela se une a produções que são baratíssimas, porque ela acha que tem valor artístico. Isso é contestar, você usar a sua posição como ela faz, e hoje uma estrela internacional, né, para dar força a um cinema que faz pensar, por exemplo. Bom, e comparece de calcinha a espremer. Imagino, né? Bom, outra entrevista que eu achei muito interessante foi do indiano Salman Rushdie. Como é que foi entrevistar um homem sentenciado de morte, que muda frequentemente de endereço e que divulgou o local da gravação minutos antes da entrevista? Parecia filme de suspense. Vocês ficavam rodando, né, sem destino? Nós fomos numa direção, saímos de Nova York, fomos numa direção, aí tinha indicações. Em tal lugar, na época não se usava celular, né? Em tal lugar, telefonar para tal número. Aí a gente chegava em tal lugar, normalmente era um motel, ou um posto de gasolina, ou uma loja de conveniência, aí a gente telefonava. Agora tomem a estrada XYZ, a gente tomava a estrada até o quilômetro tal. Aí no quilômetro tal liguem outra vez. E a gente ficou fazendo isso. E fomos parar num lugar quase óbvio, que era uma universidade. Dentro de Nova York? Férias, não, no estado de Nova York. Bard College, que estava vazio de alunos, né, porque estavam em férias, porém tinha muita segurança. E aí a gente foi a um prédio onde seria a entrevista e ficamos lá esperando, e aí chegaram assim, não é aqui, é no outro. Aí fomos para o outro. Então teve toda essa coisa de segurança e finalmente ficamos numa sala, aí no último minuto assim, é na outra sala. Aí a gente foi para outra sala. Mas eles já sabiam que podiam confiar em nós e tudo. Mas, ele é um homem muito corajoso. E ele diz isso na entrevista, que essa situação da fátwa, né, da sentença de morte, prejudicou a compreensão da obra dele, que as pessoas veem Salman Rushdie como aquele homem que foi condenado, né, pelos ayatollahs, e não do jeito que escreve uma obra admirável. Ele não chamou a obra de admirável, a própria obra de admirável, mas é uma obra admirável.